Isso. Gente, tem várias histórias, né, de hóstia que roubaram, mas você contou uma história de uma senhora. De onde foi essa história de lobisomem ainda, que foram na casa... Foi Joanópolis. Joanópolis é conhecida como a cidade do lobisomem, a capital do lobisomem, né? É aqui perto, lá tem várias. Vilela, em junho tem o Festival do Lobisomem. E tem uma cidade do Saci depois que eu quero saber também, que eu já até recebi já... Botucatu, tem umas disputas, Botucatu é uma delas. É uma das eu recebi um livro de uma pessoa falar que é a cidade do Saci, por isso, um livro sobre isso aí. Não, mas Joanópolis... Tem uma disputa, então. Joanópolis é oficialmente a cidade do lobisomem, contendo direito ao Festival do Lobisomem em junho. A ideia, na verdade, eu não vou falar o nome dele. Tony Ramos é o patrono. Gente, mas só um parênteses. Eu fico passado como que o Tony Ramos, ele criou uma comunidade de peludos que eu não sei... Porque assim, toda vez... Eu sou peludo, eu tenho peito peludo, adoro. É minha arma de caça, eu falo, né? Quando eu boto pra fora, os viadão vêm pra cima. Mas você tem nas costas também? Não, nas costas eu depilo. Ele tem tudo, cara. Ele tem tudo, mas eu sempre brinco, eu adoro meu peito peludo. Eu vou no nutricionista, o Nutri fica, rapa isso aí, eu falo, não vou rapar, eu gosto. Vai virar Tony Ramos. Aí eu falo, gente, eu acho que todo mundo deve ter visto a mesma cena do Tony Ramos, quando ele tira a camisa. Eu vi essa cena. Aí minha mãe falou, nossa, como é peludo. Eu chamo Thiago porque minha mãe era apaixonada por um personagem do Tony Ramos que chamava Thiago numa novela. Olha aí, e aí peitão peludo. Quando viu ele tirando a camisa, falou, coloca aí, mano. Tá feio o negócio. Então, e é engraçado como ele virou, e não é de agora, cara, porque eu acho que eu vi o Tony Ramos tirar a roupa quando ele era super novo, que ele tá, né, ele tá mais... São várias novelas. E aí eu falei, então, são várias novelas tirando a camisa e mostrando o peito peludo? O Pescador Parrudo, todo mundo hoje lembra do Marcos Pasquim, né, porque ele ficava só... Pescador... Uma novela. Olha lá, o nosso amigo aí. Olha, então. Era um lobisomem mesmo. Então. Eu fico curioso como que o Kratos foi procurar isso na internet. Tony Ramos peludo? Tony Ramos peludo, aí apareceu essa. Mas você sabe que essa, agora brincando, tal, não tô falando que o Tony Ramos tem hipertricose, mas hipertricose é uma síndrome cromossômica que deixa as pessoas peludas inteiras. No rosto, né? No rosto. Fora da barba, o cara tem pelo aqui. E tem uma história de um lobisomem chamado lobisomem canário, que era o Petrus Gonçalves. Petrus Gonçalves foi um nobre, mas espanhol. Só uma coisa, claro. não esquece o que você vai falar. Coloca essa foto aí. Onde é? Porque assim, o pelo dele é no corpo inteiro. Aqui no pescoço vai e junta com a daqui. Isso. Como ele decide até onde termina a barba e onde começa o onde pelo começa o pescoço, Ele tem que decidir até onde ele vai se barbear. O cara vai por tempo, fala, daqui pra baixo não é o barbeiro, daqui pra baixo é o depilador. Olha lá. Olha só, mano. Nossa. Olha, mano. As costas dele são peludas também. Então, é pelo em tudo, cara. Raiz, né? Ele chega na depilação, sai o caminhão de lá tirando os pelos depois dele. Então, mas é engraçado porque eu percebo que os peludos, né? Tá vendo aqui? Lá, vai ficar legal isso. Os peludos. Você sabe que tem uma festa gay em São Paulo que é só pra homens peludos e gordos. Ursos, né? Que são os ursos. Tem uma comunidade gay chamada de urso que, assim, é maravilhosa. E faz muito sucesso. Só que eu sempre falo assim: a mídia, né? Ela trabalha tanto o fato de depilar, de ficar lisinho e tal. Mas, amores, os peludos fazem muito sucesso, viu? Quando eu falo que meu peito peludo é minha arma de luta, é de busca, de caça, eu vou na balada, ninguém olha pra mim, eu tiro a camisa, aqueles, né? Mas o Tony Ramos virou um ícone, né? Porque toda hora que eu posto uma foto sem camisa, nossa, Tony Ramos. Eu falo, gente, acho que todo mundo viu a mesma cena do Tony Ramos nu. Sim, como a... da Playboy, toda... Claudio Hanna também virou. Não, aí não é meu departamento. Conversem entre vocês aí. Não se depila. Tá vendo? Claudio Hanna virou uma referência, né? O Pelé do futebol, né? Que a gente usa o Pelé pra muita coisa, Claudio Hanna a gente usava pra outros. Mas tô falando de hipertricose, né? Do Petrus Gonçalves. Foi um nobre e chamava... O apelido dele era Lobisomem das Canárias. E o Petrus Gonçalves, ele transitava na corte francesa, ele se casou com uma mulher que não tinha nenhum tipo de... não tinha essa síndrome, teve filhas que tiveram a síndrome, mas a história do Petrus Gonçalves acabou inspirando o filme A Bela e a Fera, porque ele era completamente coberto de pelos,
se relacionou com uma mulher que não tinha essa síndrome, tiveram crianças com essa síndrome também. Então, o trânsito, né, a ideia só de ser um cara peludo e da identificação... Não... Porque eu lembro que quando eu tô escrevendo um livro sobre lobisomem, e aí no começo eu imaginava que a hipertricose, somada a um fato de isolamento social, podia, por exemplo, fazer com que as pessoas tivessem reações mais arredias quando eram encontradas. E aí a lua cheia, que é uma lua que clareia muito, o cara que tá lá afastado da floresta, isolado e tal. Mas quando eu achei o Petrus Gonçalves, eu abandonei essa tese exatamente por ele ser um cara muito prestigiado na corte, mesmo com a síndrome, mesmo com hipertricose. Né? Porque a gente imaginava, acho que até já falamos disso uma vez, né? Pessoa que era muito peluda, isolada na aldeia, ia caçar à noite para não ser objeto de perseguição, né, de nenhum tipo. Mas isso caiu por terra, isso é só ilação mesmo, porque esse cara era super prestigiado, assim como é o nosso querido lobisomem mais famoso da televisão brasileira. Ator maravilhoso. Mas qual aquela história da senhorinha que é em Joanópolis, né? Que tá num livro, inclusive, que conta histórias de assombração de Joanópolis e de lobisomem. Eram dois recenseadores do censo que foram visitar ela, Joanópolis, né? Monte Verde, fica ali na Mantiqueira, um lugar maravilhoso, uma cidade, tudo é muito bonito lá. E eles vão visitar essa senhora que vive lá no pé da Mantiqueira, meio isolada, e os dois vão e eles pedem licença para entrar na casa para saber, né, as informações do censo. Isso aconteceu segundo o livro dos anos 70. E aí eles ouvem uns barulhos num tipo de paiol que ela tinha do lado e falou: o que a senhora tem aí? Não tenho nada, e quer saber, já acabou essa entrevista, não quero mais falar nada de... E eles repararam algumas coisas estranhas na cozinha da senhora onde ela havia recebido eles. Tinha um tipo de lança, assim, um cabo de enxada com uma faca, sabe aquelas, parece faca de abrir carta, de prata de antigamente? Sei. Eles acharam estranho, mas... Bom, desconfiaram que tinha alguma coisa. Foram lá pra fora da propriedade. Tirar, por favor, a foto. O Tony Ramos tá nos lobisomens. Ele deixou lá, velho, o cara pelado. É que é engraçado que é engraçado que a foto parece que ele tá... olhar pra ele, olhando pra ele. E tá prestando atenção na gente, assim, ó. E aí eles ficam do lado de fora da casa, da propriedade dela, olhando qual que vai ser o comportamento da mulher, especialmente com esse paiol. Passa um tempinho, ela leva uma bacia, que parece uma bacia de comida, vai com a lancinha na mão, a bacia de comida, abre o paiol, entra no paiol, e depois de um tempo sai, eles super curiosos, vão até lá para ver, abrem esse lugar, entram e tem um senhor, um homem, meio tendo uma convulsão com uma corrente no pescoço, e eles começam a tirar, falam: meu Deus do céu, que indignidade, queriam contar, denunciar aquilo. E a mulher ouve o barulho nesse contexto e vai até o lugar e fala assim: mano, vocês são loucos, cara, saiam daqui agora. Ela deixa os caras: não, a gente vai denunciar a senhora. Ele: tá bom. Ela entra pra casa, vai se trancar no quarto, e esse senhor se esconde, e esse homem começa a convulsionar e virar uma outra coisa. Nisso ele agarra o braço de um deles, começa a apertar muito forte, era o senhor franzino, fraquinho, e começa a se transformar numa outra coisa, começa a se transformar verdadeiramente, sofre uma metamorfose, começa a se transformar num lobisomem. Nisso eles já tinham soltado o cara, um dos homens sai correndo desse paiol, vai para fora do paiol, o outro sai correndo, pega a mochila dele e vai para um banheiro, quem não sabe, banheiro de chácara, né? Muitas vezes é feito com fossa, né? Então ele fica trancado, esse bicho sai correndo e vai direto ao banheiro, né? Onde estava o cara, arromba e ele escuta alguns tiros, porque esse cara andava armado, eles iam ir para Confins, né? Dá uns tiros, o cara se assusta e entra dentro da casa, mas ele ainda tem tempo de ver que o monstro estava estraçalhando o amigo dele. Entra na casa e ele só tem tempo de meio que pegar essa lança que ele tinha visto e virar quando o bicho pula em cima dele e se fura com a lança, e cai do lado. O cara cai do lado, o cara muito assustado, a senhorinha sai do quarto com um facão, e aí bota aquele monstro, né, aquele lobisomem, aquele bicho no colo e fala: pô, meu velho, chegou sua hora, não sei o quê, e nem falava nada com o cara, e o cara tira a lança do peito do bicho. E ela começa a fechar, começa a cicatrizar. Na hora, tirou, e aí a senhorinha sai, entrega o facão pro cara e fala: eu não consigo fazer isso. Então, imagina-se que ele estava voltando à vida, iria se transformar novamente, continuar a perseguição dele, né, como uma besta, e aí o cara corta a cabeça do senhorzinho e acaba com a sina desse lobisomem.
Essa é uma história que tá nesse livro. É de muito Joanópolis, né? Essa é de Joanópolis. Joanópolis também tem a história legal que conecta aquele lance do sétimo filho homem numa linhagem de tem um outra lobisomem, seis. verdade. Também nasce numa família lá, o sétimo filho homem, de uma linhagem de 6. E essa maldição dá pra ser quebrada se a primeira filha for a madrinha batizar o sétimo filho. Então, se Não batizar, sabia disso. você acaba com a maldição. Mas ninguém nasceu a criança, o menino nasceu franzino, e ninguém queria batizar. Uma irmã, que não era uma irmã intermediária, lá do meio dessas 6, leva até a igreja, ninguém quer batizar o menino. E aí a menina vai crescendo, muito apegada a esse moleque, e o moleque vai crescendo, a menina arruma um namorado, casa, ninguém queria ficar com ele, ela convida ele para morar com ele quando ela vai estabelecer sua família em outro lugar. E o cara não se opõe, o marido não se opõe, beleza. Passa um tempo. Convida o irmão pra morar com ele. Convida o irmãozinho, pra- que era o único que tinha uma conexão, a única pessoa que tinha uma conexão com esse menino era essa irmã. Aí ela casa Ela e aí casa- fala, vem morar comigo. Vem morar comigo. Beleza. Eles vão morar junto e aí coincide dela ter um filho justamente no ano em que ele completa 13 anos de idade. E aí na primeira mudança de lua, na quaresma, ali esse período esquisito, porque falam que a primeira transformação de alguém que é amaldiçoado como lobisomem, pelo menos com essa maldição que é hereditária, acontece na primeira quaresma, que o menino Completa 13 anos. 13 anos, que é mais ou menos uma data cabalística aí para passagem, início da vida adulta, né? E aí o moleque some durante o dia e ela fica muito preocupada, fala pro marido, o marido sai com os amigos para encontrar esse moleque que estava perdido, justamente nesse período de quaresma, de mudança. E aí ela tá na casa lá com o bebezinho, recém-nascido, e escuta um barulho na porta. Acha que é o marido ou é o moleque chegando e abre a porta do quarto dela, sai pra ver e tem um bicho agachado, parece um cachorro, começa a levantar, não acaba mais. E ela corre pro quarto, se tranca, o bicho corre atrás, tenta abrir a porta, arranhando, e ela percebe que as garras já estão penetrando a porta, abre a janela, pula a janela, sai correndo com a criança, o bicho estoura a porta, entra no quarto, pula a janela novamente, e correndo, tentando fugir do animal, ela gritando muito, o bicho tenta atacar ela e o bebê e acerta a mantinha do bebê. Então ele dá uma mordida e fica ali arrebentando a mantinha do bebê. Nisso os homens escutam essa movimentação, estão voltando, começam a atirar naquele bicho, o bicho foge pro mato. Tudo bem, voltam para casa, todo mundo super assustado. E nada do moleque voltar. Falou, bom, essa criatura tá aí rondando a fazenda. Mas Deve ter pegou o matado menino. moleque, lógico. Só que na manhã seguinte ele aparece, todo sujo. E quando ele começa a falar, ela começa a perceber que entre os dentes do moleque tem resto do Fiapinho. fiapinho da mantinha do bebezinho. E essa também é de Joanópolis. Também. É. Essa não- também é de Joanópolis. Joanópolis, o pessoal fala que o fundador da cidade era um lobisomem. Ah lá, O nome por dele- isso. Por isso, gente, mais uma vez, é uma lenda, tá? Essa é uma história que se conta. Ele chama Anselmo Caparica, que tem o mesmo nome de um jornalista, de um repórter, e falam que o seu Anselmo Caparica, que na verdade era super católico, e fundou Joanópolis. Cara, tem o trabalho de fundar uma cidade super católica e vira um lobisomem. Fala que virou Mas a galera fala que ele virou um lobisomem por quê? Dizem que numa noite, numa grande tempestade, ele foi salvar alguns bichos, alguns bichinhos mesmo, bichos de criação. E aí caiu um raio assim e fez um clarão exatamente no momento que ele estava tirando um dos bichinhos de um buraco, de uma corredeira, do lance assim. E falaram que o contraste da luz parecia que ele era o próprio animal. Nossa. Ele era o Ah, próprio sim, bicho. sim. A própria Quer criatura, dizer, né? foi uma boa ação que acabou batizando uma cidade que hoje abraçou completamente. E tem uma professora, para fechar Joanópolis, também para não deixar de dar o crédito certo, tem uma professora que fez um trabalho de mestrado que era parente do Anselmo Caparica, que fez um trabalho de doutorado dela, contando a história, e isso acabou consolidando Joanópolis como a capital mundial do lobisomem.